Olá, crianças! A história que eu vou contar para vocês é sobre George Washington e a cerejeira. Essa história é uma adaptação do original de J. Berg e Marieta Stucker. Esta é uma história sobre George Washington, o primeiro presidente dos Estados Unidos, na época em que ele era jovem. Ela nos fala sobre a importância de dizer a verdade. George Washington morava numa fazenda no estado da Virgínia quando era criança. Seu pai ensinou-lhe a andar a cavalo e o levava com ele quando passeava pela fazenda. Assim, George aprenderia a cuidar dos campos, dos cavalos e dos bois quando crescesse. O pai de Jorge havia plantado um pomar com macieiras, pessegueiros, pereiras, ameixeiras e cerejeiras. Certa vez lhe enviaram de longe uma muda de cerejeira. O senhor Washington plantou na parte mais alta do pomar e disse a todos que cuidassem da cerejeira para que ela não se quebrasse. A cerejeira cresceu bonita e na primavera cobriu-se de botões brancos. O senhor Washington ficou todo contente de pensar nas cerejas que viriam da arvorezinha. Nesta mesma época, George ganhou um machado novo e saiu com ele cortando galhos, tirando lascas das cercas e tudo que visse pela frente George cortava. Até que chegou ao topo do pomar e só pensando em como o seu machado era bom, golpeou a cerejeira. O tronco era tão macio e fácil de cortar que Jorge derrubou a árvore instantaneamente e continuou brincando. No fim da tarde, depois de inspecionar a fazenda, o senhor Washington deixou seu cavalo no estábulo e foi ver a sua cerejeira. Ficou horrorizado quando viu que havia sido cortada. Quem poderia ter feito uma coisa dessas? Perguntou a todos, mas ninguém sabia dizer. Foi quando George passou por ele. George, chamou o pai zangado, você sabe quem matou a minha cerejeira? Foi uma pergunta difícil e George titubeou por um momento, mas logo disse: Não posso mentir, papai. Fui eu que cortei a árvore com o machado. O senhor Washington olhou para Jorge. O rosto do menino estava pálido, mas ele olhava firme para o pai. Vá para dentro, George, disse o pai zangado. George foi para a biblioteca e esperou pelo pai. Estava muito triste e envergonhado. Sabia que tinha sido tolo e inconsequente e que seu pai tinha razão em estar bravo. Pouco depois, o senhor Washington apareceu. Venha cá, meu filho, disse. George foi até o pai. O senhor Washington olhou longa e fixamente. Diga-me, por que você cortou a árvore? Eu estava brincando e não pensei, Jorge gaguejou. E agora? A árvore vai morrer. Nunca comeremos cerejas dela. Mas o pior de tudo é que você não tomou conta dela quando eu lhe pedi. George abaixou a cabeça e seu rosto corou de vergonha. Desculpe-me, papai, disse ele.
O Sr. Washington colocou a mão no ombro do filho. Olhe para mim, disse. Eu estou triste por ter perdido a cerejeira, mas feliz por você ter tido coragem de me contar a verdade. Prefiro ter um filho honesto e corajoso a ter um pomar inteiro cheio das melhores árvores. Nunca se esqueça disso, meu filho. George Washington nunca se esqueceu. Durante toda a sua vida, ele se manteve tão corajoso e honrado como naquele dia.